Muito bem, olha, nós tem muitos assuntos comentando em relação o aumento da faixa para quem ganha até R$5.000 em isenção no imposto de renda. Essa é uma proposta do governo federal, né? E um dos pontos de análise estão o impacto financeiro, neutralidade tributária e reforma tributária com a contextualização da proposta dentro do pacote de reforma tributária e corte de gastos, que foi anunciado pelo governo federal. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora remotamente com um advogado especialista em direito tributário pelo IBET, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Ribeirão Preto, o Ranieri Genari. Ranieri, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Doutor, para falar sobre esse assunto aí na linha da legalidade, dos direitos e dos impactos que isso pode ocasionar também, né? Claro, essa proposta é um desejo do governo federal, uma promessa de campanha do atual governo, né? Do Lula enquanto candidato à presidência da República. Esse projeto sendo encaminhado para ser discutido, mas isso deve valer, caso aprovado, só a partir de 2026, né? Bom dia. Bom dia, é uma alegria estar falando com vocês aqui. Então, é exatamente isso que você contextualizou, né? Trata-se de uma promessa de campanha do presidente, né? Então, é aí um anseio do entorno dele que essa proposta seja aprovada, né? Ela vai valer a partir de 2026, mas a gente pode dizer que ela pegou muito mal, não no sentido de tentar se trazer uma justiça tributária, né? Uma maior progressividade na alíquota, mas sim porque ela veio anunciada junto com um pacote de corte de gastos. E essa medida está prevista para impactar próximo de 45 milhões essa isenção. Então, no momento em que se está buscando uma economia para que você tenha aí um corte de gastos e uma tranquilidade no orçamento, não parece um timing adequado. Certo. Doutor, quando a gente fala de aproximadamente, a expectativa é que possa isentar até 36 milhões de pessoas, né? Nessa faixa de até os R$5.000. E o governo falou muito de cobrar de quem ganha mais e isentar de quem ganha menos, né? Mas se nós olharmos aí pela conta, de acordo com que o governo vem gastando e gastando muito, essa conta parece que não fecha muito bem, né? Exato. Eu acho que assim, o primeiro ponto que deve ser olhado é que o governo, para que ele mostre para o Congresso, né, e tenha força política, que ele está fazendo a lição de casa e que uma medida dessa tão importante seja aprovada, ele precisa primeiro cortar na própria carne, vamos dizer assim, né? E ele não está fazendo isso, né? Ele está fazendo algum contingenciamento em alguns ministérios, mas não há um corte de gastos efetivo. É claro que algumas medidas já foram enviadas ao Congresso. Ontem, inclusive, a gente teve a aprovação de urgência de algumas dessas medidas para que elas sejam votadas diretamente no plenário, não passando pelas comissões especiais, dada a urgência, né, e o recesso do parlamento que se aproxima. Só que isso, em alguma medida, ele causa uma certa perplexidade em relação ao time mesmo, como a gente colocou. Porque essa medida ela vai impactar próximo aí de 45 bilhões, né, de reais com essa isenção. E quando a gente fala de tributar pessoas que ganham acima de 50 mil reais mensais, né, formalizando aí 600 mil reais por ano, isso precisa ser considerado mais talvez como uma promessa do que algo como efetivo, porque o governo de fato não apresentou ainda detalhadamente como que vai funcionar essa nova tabela. Entendi. Então a nossa expectativa é acompanhar. Esse assunto deve ser debatido aí nos próximos dias e também no próximo ano, né? Porque nós já estamos chegando nesse final de ano aí. Essa isenção deve ser estendida e o governo precisa colocar mais claro, né? De que forma isso vai impactar através de números, de ganhos, até porque nós estamos com um aumento real do salário mínimo, né? Ou seja, isso deve resolver num curto espaço de tempo. Isso, exatamente. Inclusive, uma das medidas do pacote de gastos, de corte de gastos que foi anunciada, é a não atualização desse salário mínimo da forma como é feito hoje. Vai ser feita uma mudança para que ele ocorra de acordo com o aumento das despesas, para que, então, ou seja, o aumento real ele vai ser um pouco mais impactado. Então, faz algum sentido, né? Mas de outra forma não faz sentido você fazer essa isenção. E, inclusive, há um ponto bem delicado que não foi colocado no discurso do ministro Haddad,
claro que a gente sabe por uma questão política, né? E que pegou muito mal, principalmente no Congresso, foi que as pessoas que também ganham acima de 20 mil reais, que hoje estão isentas, aquelas pessoas que estão isentas por motivo de saúde, no caso de doenças graves, como AIDS, como câncer, por exemplo, elas também passarão a ser tributadas. Então, isso não é uma medida que traz... também não foi apresentado quanto essa não isenção para essas pessoas vai trazer evidência do motivo das expectativas, né, do que o Congresso esperava para o que o governo anunciou, não está havendo aí esse encontro nessa comunicação. Tá certo. O advogado Dr. Ranieri Genari, advogado especialista em Direito Tributário pelo IBET, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Ribeirão Preto. Doutor, eu quero agradecer sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigado. A gente segue acompanhando e novas discussões. Nosso espaço está sempre aberto aqui para ouvir também e refletir um pouquinho sobre o assunto. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, vamos dando sequência no nosso programa. Tá aí